Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos mergulhar na vida de um dos maiores nomes da ciência, Albert Einstein. Mas vamos fazer isso de um jeito diferente. Esqueçam a imagem do gênio intocável. E se eu dissesse que o homem que revolucionou a física já foi considerado lento e até mesmo burro? Parece loucura, né? Mas é exatamente essa jornada, do suposto fracasso ao brilhantismo, que torna a história dele tão inspiradora. Então, como pode um jovem que demorou a falar, que foi reprovado no vestibular e que tinha dificuldades com o sistema escolar tradicional, se tornar o sinônimo de genialidade? Fiquem comigo, porque hoje vamos desvendar os mitos, celebrar as conquistas e explorar um lado de Einstein que poucos conhecem. Vamos voltar no tempo. Albert Einstein, quando criança, não era nenhum prodígio aos olhos da sociedade. Ele começou a falar muito mais tarde que outras crianças, por volta dos 3 ou 4 anos. Seus pais chegaram a se preocupar. Na escola, ele odiava a rigidez, a disciplina militar e o aprendizado, baseado em pura memorização. Ele não era um aluno ruim em matérias que gostava, como matemática e física, mas se recusava a decorar coisas que não via sentido. Essa rebeldia contra o sistema U fazia parecer desinteressado, um sonhador com a cabeça nas nuvens. O famoso mito de que ele foi reprovado em matemática é, na verdade, uma meia-verdade. Ele foi reprovado no exame de admissão geral para a Escola Politécnica de Zurique, mas a sua nota em matemática e física foi excepcional. O que o derrubou foram as outras matérias, como francês e botânica. Isso mostra uma coisa: Einstein não era um gênio universal desde o berço. Ele era seletivo, focado naquilo que despertava sua curiosidade. E essa curiosidade era insaciável. Então, ele não era burro, mas sim pensador diferente. Enquanto a escola queria que ele decorasse fatos, Einstein queria entender os porquês. Ele fazia perguntas que ninguém mais fazia. Essa mentalidade fora da caixa era sua maior força. Mas na escola, era vista como um problema. Ele mesmo disse uma vez: "É um milagre que a curiosidade sobreviva à educação formal." Essa frase resume tudo. A genialidade dele não estava em saber todas as respostas, mas em fazer as perguntas certas. Depois de se formar, a vida não ficou mais fácil. Ele lutou para conseguir um emprego acadêmico. Nenhum professor o queria como assistente. Achavam ele muito questionador. Acabou trabalhando em um escritório de patentes em Berna, na Suíça. E aqui, a mágica acontece. Esse emprego, que parecia um desvio de rota, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Longe da pressão acadêmica, Einstein tinha tempo. Enquanto analisava invenções de outras pessoas, sua mente estava livre para vagar pelos grandes mistérios do universo. E foi ali, naquele modesto escritório, durante o que ficou conhecido como seu ano milagroso de 1905, que ele publicou 4 artigos que mudaram o mundo para sempre. Pense nisso. Um jovem de 26 anos, trabalhando em um emprego burocrático, resolveu alguns dos maiores quebra-cabecas da física. Um desses artigos explicava o efeito fotoelétrico, mostrando que a luz se comporta como partícula e onda. Foi por isso, e não pela relatividade, que ele ganhou o Prêmio Nobel. Outro artigo provou a existência dos átomos. E claro, ele apresentou a teoria da relatividade especial, que culminou na equação mais famosa da história. M². Essa pequena fórmula revelou uma conexão profunda entre energia e massa, abrindo as portas para a era nuclear, tanto para o bem quanto para o mal. 10 anos depois, em 1915, ele expandiu suas ideias e nos deu a teoria da relatividade geral. Essa é a nossa melhor descrição da gravidade até hoje. Einstein propôs que o espaço e o tempo não são um palco fixo, mas sim um tecido flexível, chamado espaço-tempo. E a gravidade não é uma força, mas sim a curvatura desse tecido causada pela massa e energia. Planetas orbitam o Sol, não porque são puxados, mas porque estão seguindo as curvas no espaço-tempo criadas pelo Sol. É uma ideia de tirar
o fôlego, e ela foi comprovada em 1919, durante um eclipse solar, transformando Einstein em uma celebridade mundial da noite para o dia. Mas agora, vamos falar do lado oculto de Einstein. Por trás do gênio com cabelo bagunçado e língua de fora, existia um homem complexo, com suas próprias lutas e contradições. Por exemplo, sua vida pessoal foi bastante tumultuada. Seu primeiro casamento com Mileva Mari, uma física brilhante por si só, terminou de forma conturbada. Documentos revelam um relacionamento difícil, com exigências duras por parte dele. O papel exato de Mileva em seus primeiros trabalhos ainda é um tema de debate entre historiadores. Teria ela sido uma colaboradora silenciosa? Além disso, o mesmo homem que revolucionou a física com ideias radicais tornou-se conservador com o tempo. Quando a mecânica quântica surgiu, uma teoria que ele mesmo ajudou a fundar, Einstein não conseguiu aceitar suas implicações. A ideia de que o universo, em seu nível mais fundamental, é baseado em probabilidades e incertezas, o perturbava profundamente. Sua famosa frase, "Deus não joga dados com o universo", reflete essa sua resistência. Ele passou as últimas décadas de sua vida tentando, sem sucesso, encontrar uma teoria de tudo que unificasse a relatividade e o mundo quântico de uma forma determinística. O revolucionário se tornou parte do velho sistema que ele um dia desafiou. Outro aspecto fascinante é seu ativismo político e social. Einstein não era um gênio isolado em uma torre de marfim. Ele era um pacifista convicto, mas o avanço do nazismo na Alemanha o fez mudar de ideia. Ele fugiu para os Estados Unidos e, temendo que os nazistas desenvolvessem uma bomba atômica, assinou uma carta ao presidente Roosevelt, que ajudou a iniciar o projeto Manhattan. Mais tarde, ele se arrependeu profundamente desse ato, chamando-o de o grande erro de sua vida. Ele passou o resto dos seus dias defendendo o desarmamento nuclear e um governo mundial para evitar futuras guerras. Ele também era um forte defensor dos direitos civis, lutando contra o racismo nos Estados Unidos, numa época em que isso era muito perigoso. Então, o que podemos aprender com a história de Albert Einstein? Primeiro, que o caminho para o sucesso não é uma linha reta. Ser diferente não é ser burro. A curiosidade e a coragem de questionar o status quo são mais importantes do que decorar respostas prontas. Segundo, que a genialidade não nos torna perfeitos. Einstein era um ser humano, com falhas, paixões e contradições. Assim como todos nós, a sua jornada nos mostra que as maiores descobertas muitas vezes vêm de lugares inesperados, de mentes que se recusam a seguir o rebanho. Ele nos ensinou a olhar para o universo com admiração e a nunca parar de fazer perguntas. O verdadeiro legado de Einstein não está apenas em suas equações, mas na inspiração para sermos curiosos, para pensarmos por nós mesmos e para usarmos nosso conhecimento para tentar construir um mundo melhor. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem pela vida desse ícone. A história dele é uma prova de que a genialidade pode florescer nos ambientes mais improváveis. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Comente aqui embaixo qual outro gênio da história você gostaria de ver por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima.